Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus nessa noite a todos. Amém? Juízes capítulo de número 16. Ia ser dividido aqui o capítulo 15 e o 16, só que hoje é a terceira parte, prometido aqui. Então vamos pular do capítulo 15 ao capítulo 16. Terminou a segunda parte falando sobre aquela aposta de Sansão, quando convenceram uma prostituta a descobrir os segredos de Sansão. Agora vamos lá no capítulo 16 do livro de Juízes. Quem achou, diga amém. Está assim escrito. Então Sansão foi a Gaza. Sansão foi? E lá viu uma prostituta e entrou a ela. Ou seja, ele entrou na sua casa, onde ela estava habitando. 2, toda a igreja. O verso de número 3. E Sansão ficou deitado até a meia-noite. E se levantou à meia-noite e se pegou às portas do portão da cidade. E os 2 postes saiu com eles com a barra e tudo. E os pôs em cima dos seus ombros. E os carregou até o topo de uma colina que fica diante de Hebrom. E sucedeu que posteriormente ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era quem? Então eu acredito que essa segunda mulher, Dalila, é a segunda e não é a primeira do capítulo 16 do primeiro. Então Sansão tem uma série de situações aqui que vai acontecendo, uma coisa que eu observei muito bem essa semana. O verso de número 5, e os senhores dos filisteus subiram até ela e disseram, seduz-lhe e vê onde repousa-lhe a sua grande força, por mais quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. Amém. Pode vos assentar? Como todos conhecem essa passagem de Sansão e Dalila, muito conhecido no nosso meio. Uma coisa que eu quero aqui observarmos nessa noite, com muito cuidado, é que na terra de Zorá, aonde Deus escolheu Manoá e a sua mulher, a qual fez uma promessa que nasceria Sansão, nazireu, o homem queria libertar Israel das mãos dos filisteus. Israel já está preso por 40 anos e precisa de um libertador. E Deus escolheu Manoá. Porém, no capítulo de número 13, vamos observar que Sansão desce à terra dos inimigos dos filisteus. E essa distância, aonde ele está, lá no versículo 3, capítulo 13, capítulo 14, observa na sua Bíblia, que vai estar aproximadamente 10 quilômetros da onde Deus chamou Manoá. Ele fez uma promessa, cerca de 10 quilômetros. Já no capítulo 15, Sansão ele desce numa outra cidade, e essa cidade, da onde Deus fez a promessa, da cidade de Soreque, até esse local, está um pouco mais distante. Eu estava observando que agora, no capítulo 16, está na cidade de Gaza, dos gazitas, dos filisteus. E se vocês pegarem e observarem esse lugar de Gaza, é um lugar que está mais distante ainda do lugar da promessa onde Deus fez aos seus pais, Manoá e a sua mulher. Observe uma coisa aqui que eu estava começando a ler nas entrelinhas, é que Sansão, quando ele vai quebrando os princípios, mais distante ele vai ficando diante do Criador, diante das promessas.
Observe que geograficamente Sansão, quanto mais ele vai se enfraquecendo, ele vai vacilando na sua caminhada, mais distante ele vai ficando de Deus. Uma coisa que eu quero aqui conversar com a igreja, conversar para nós meditarmos nessa noite, que o diabo, quando ele quer nos tirar da presença de Deus, ele não vai tirar nós de um dia para o outro, sim ou não? Ele não vai desviar nós de um dia para o outro. O desviar do cristão acontece aos poucos. É como aquela situação que você está na beira da praia, como diz o capixaba ou o carioca, de boa, e de repente você está lá no meio do mar pedindo o quê? Socorro. Do nada a água te levou sem a pessoa perceber. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu tomando banho na cachoeira, e quando fui perceber, a água tinha mais de quase 2 metros. Por um milagre, Deus usou uma pessoa que foi a minha irmã e me salvou. Senão hoje eu não estaria aqui. Então, na caminhada da existência da nossa vida, é exatamente isso. O diabo, ele vai colocando na mente, não tem nada a ver, ele vai colocando esfriamento. Eu estou falando isso relacionado com a igreja e com a minha pessoa também. O diabo, ele tem estratégias que são infalíveis e que muitas das vezes dão certo. E aonde ele começa a desviar o crente? Aonde? Dentro da casa de Deus. Não tem nada a ver, ele para de orar, ele vai desanimando, não tem gosto pelas coisas de Deus, não vem no culto hoje, amanhã depois não vem. E observe que tem pessoas que quando ele deixa de vir frequentemente aos cultos, quando ele deixa frequentemente de estar orando e jejuando, isso vira rotina na vida dele, sim ou não, irmãos? O problema não é pecar, o problema é quando isso vira rotina. O problema não é de deixar de vir ao culto. O problema quando isso vira o quê? Rotina. O problema não é deixar de orar hoje. O problema quando isso vira o quê? Rotina. O problema não é de jejuar de repente semana toda, mas quando isso vira rotina e nós parece que estamos adaptados àquilo que é chamado o conforto, e aquilo vai nos adaptando e vai nos enquadrando de conformidade àquilo que eu quero, sim ou não, irmãos? Então Sansão, ele está distante, e quando ele vai perceber, ele está onde? Na cidade de Gaza. Ele está bem longe da cidade da onde o eterno Deus tinha feito a promessa para a vida dele. E exatamente acontece no século 21. O diabo, ele só vai nos distanciando nós dos propósitos, dos planos de Deus das nossas vidas. O diabo, ele não quer desviar ninguém de um dia para o outro, pelo contrário, ele quer achar que você está bem, ele quer achar que está tudo normal, mas na verdade ele vai usando de estratégia para o quê? Distanciarmos para longe dos propósitos de Deus das nossas vidas. E essa é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de alerta para nós, porque a estratégia do diabo é nos adaptar com aquilo que agrada o nosso coração e fugimos dos planos e propósitos de Deus. Medita aqui comigo nessa mensagem. É que quando Gaza, se você pegar a parte geográfica, está bem distante, e ele vai entrar na Gaza, e ali ele viu que é uma prostituta, e entrou e ficou ali até que horas? Até meia-noite. Sansão viu uma prostituta, entra ali, automaticamente, com absoluta certeza, ele está dando lugar à carne, ele está dando lugar à sua aptidão, ele está dando lugar ao seu eu, e vai agora ali conhecer uma prostituta. E quando ele entra naquele lugar, numa casa de uma prostituta, ou num prostíbulo, não sei, mas ele entra naquele ambiente, os gazitas, no versículo de número 2, diga assim: e foi dito aos gazitas, Sansão veio para cá. Diga comigo, Sansão veio para cá. Então o que observamos o quê? Que o diabo, diga comigo, o diabo só estava esperando, diga, Sansão descer aos gazitas. Quando ele desce lá, avisaram aos gazitas: opa, sabe quem está aqui no nosso meio? Quem que está aqui? Quem está aqui? Sansão. O inimigo já estava esperando Sansão para ele poder dar o golpe e a certeira mortal na vida dele. Se tem uma coisa que nós temos que estar atentos, é exatamente isso no século 21, seja na vida espiritual, financeira, em todos os aspectos, na minha vida, em todas as áreas que eu falo aqui,
É exatamente isso. O diabo, ele fica nos observando, esperando só o exato momento para estar nos observando e olhando como que é os meus passos. Ou acha que o diabo nos vê? Deus, ele nos vê, os homens nos vê, e o diabo também nos vê. E os olhos de Deus estão sobre os quatro cantos da terra, e principalmente os olhos dos homens. E agora foi avisado aos gazitas, dizendo: olha, Sansão entrou naquela casa aí, olha, ele exatamente está ali. Só que naquela época as cidades daquele território se fechavam à noite. E as cidades se fecham, e quando dá meia-noite, o Sansão, esse da história, da série, da terceira aqui parte, ele vai despertar à meia-noite. E como ele vai despertar? A cidade está fechada, os portões estão fechados, e Sansão, ele vai se irritar, e com a força dele, ele vai arrancar os portões e vai carregar no ombro. E é um outro detalhe que eu quero observar com a igreja, mas antes de observar aqui, eu estava lendo uma outra tradução. Essa tradução minha aqui é King James Fiel. Eu li na King James Fiel atualizada e é quase semelhante. Peguei uma outra tradução da Jerusalém e uma outra tradução de outras Bíblias aqui, que eu não vou citar as fontes, mas a tradução Jerusalém, outras mais próximas, está escrito bem assim: e quando os inimigos cercaram a cidade, está bem assim escrito na tradução. Na minha Bíblia está assim: e cercaram e ficaram esperando ele a noite toda no portão da cidade. Mas a Bíblia diz, lá nas outras versões, está bem assim escrito: e esperaram, diga comigo, tranquilamente. Diga comigo, pacientemente. Na tradução completa assim, ó, e pensando, diga comigo, pensando. Observa aqui uma coisa, isso aqui nessa noite, que o diabo, ele é tão estrategista que ele não tem pressa de dar o golpe para pegar a tua presa, sim ou não? Duas coisas que o diabo tem, que o inimigo tem para poder dar o golpe e nos pegar, de qualquer forma. Primeiro, ele fica esperando paciente. Diga comigo, o inimigo é tranquilo. Diga, às vezes, eu que sou desesperado. Mas o inimigo, ele é estrategista. Ele está tranquilo, esperando. Sansão, uma hora, vai sair de dentro desta casa. E vamos pegar ele no amanhecer, porque a cidade está fechada. E a tradução da outra Bíblia, Jerusalém, ou outras traduções que eu li, está bem assim. E eles estavam pensando o quê? Que o inimigo estava planejando propósitos para dar o golpe mortal na vida de quem? Irmão, quando eu falo isso aqui eu arrepio, porque eu sinto que a palavra ela toca no meu coração e toca no coração da igreja, no coração da noiva. O inimigo, o adversário das nossas almas, além de ele estar nos observando, esperando pacientemente, ele fica o quê? Pensando, como que eu vou amarrar esse homem? Como que eu vou pegar esse homem? Como que eu vou acabar com esse jovem? Como que eu vou distanciar ele da presença de Deus? Como que eu vou arrancar o temor do coração dele? Como que eu vou fazer para acabar com ele na fé? Como que eu vou fazer para miminar ele? Como que eu vou fazer para destruir esse casamento? Como que eu vou fazer para acabar com essa igreja? Como que eu vou fazer para acabar com esse projeto gigantesco que começou na vida deste homem, na vida dessa mulher? O diabo, ele é pensante muito mais do que qualquer pessoa que se possa imaginar. Os inimigos estão pensando a estratégia de como pegar Sansão, estão pensando, eles estão tendo uma ideia e eles não têm pressa de dar o golpe final sobre Sansão. É isso que nós temos que ter, essa ideia. Nós temos que estar vigilantes, atentos 24 horas, porque o diabo ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, tentando tragar quem pode, mas Jesus ele é o leão da tribo de Judá, que está em nossa volta. Mas a Bíblia diz: olhai e o quê? E vigiai. E Sansão ele desce quando ele está naquela cidade. Quando dá meia-noite, Sansão acorda e os portões da cidade estão fechados. Sansão fica bravo, ele pega aqueles portões, arrebenta os portões de ferro.
E uma observação que quando ele arrebenta os portões de ferro, ele corre, diga comigo, ele corre, diga direto, de frente, a colina, diga de Hebrom. E quando os homens olham Sansão arrancando os portões, ficaram surpresos com a tamanha força. Agora vem a situação, o que adianta tanta força e Sansão dando tanta bobeira para ser presa fácil do diabo? Vou repetir de novo. O que adianta Sansão ser tão forte? O que adianta Sansão ter tanta sabedoria? O que Sansão adianta ter tanta belezura, ter tanta força e dando cada dia bobeira na sua caminhada? Não adianta, às vezes, o homem ou a mulher ser bonita, inteligente, ter dinheiro, ter saúde, se aos poucos o diabo vai implantando, não tem nada a ver. Ele vai roubando, ele vai minando aos poucos, para nos distanciar dos planos e propósitos de Deus. O que o diabo tem implantando no século 21? Que não tem nada a ver, somos todos amigos, todos irmãos, e que tá blá blá blá, um monte de situação que você vê que não tem nada a ver com os planos de Deus para a minha vida. É assim ou não é? E Sansão arranca os portões, é tão forte, mas ao mesmo tempo ele é fraco. Diga comigo, ao mesmo tempo que ele é fraco, que ele é forte, ele é o quê? Tem uma conjectura, guarda isso aqui. Diga-se comigo. Davi, diga comigo, Davi, muita santificação. Diga, mas caiu no erro. Ele caiu lá com a mulher. Diga comigo, Salomão, diga, muita sabedoria. Diga, mas ele, o que aconteceu? Elias, muito fogo, quando ora o fogo cai do céu, mas ele o quê? Caiu. Diga, caiu. Resumindo, diga-se comigo, não adianta. Diga, ter muita santificação. Diga, não adianta, às vezes, ter muita sabedoria. Diga, muito fogo de Deus. Diga, em muita força, e na hora se mostrar frágil diante das armadilhas do diabo. O que Deus está dizendo aqui nessa noite é exatamente isso. Às vezes nós se enchemos de tanta sabedoria, de tanta santificação, de tanta fogo e unção de Deus, no mesmo tempo não vigiamos, e um soprado do diabo nós caímos de um dia para o outro, irmãos. Mas a misericórdia de Deus é grande. Diga comigo, a misericórdia de Deus é grande. Diga, as misericórdias de Deus é grande. Diga, é grande. E quando Sansão arrebenta os portões, ele corre e para de frente de Monte Hebrom. O que está na frente de Monte Hebrom? Monte Hebrom está as bênçãos de Deus ali. Hebrom quer dizer amizade. Hebrom quer dizer aliança. Quando Sansão ele para diante do Monte Hebrom, o que Deus está querendo dizer para ele? Sansão, deixa eu ter uma amizade contigo, Sansão, perfeita. Deixa eu ter uma comunhão contigo, Sansão. Deixa eu ter, Sansão, uma aliança perfeita contigo. Você só está errando, você está quebrando princípios, e isso está te levando bem distante das coisas de Deus. O problema é, como disse, não é só o cara errar e pecar. O problema é quando isso acostuma e não sai mais. É sério. É quando eu vou para o culto, mas aquilo ficou normal, eu não vejo mais nada transformador na minha vida. Romanos capítulo 12 está escrito o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que a Bíblia está dizendo, que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 12? Enquanto o mundo vai inverso, da contramão dos planos de Deus, a igreja ela é transformada pelo poder da tua palavra, através do Santo Espírito. Então, em nome de Jesus, nessa noite, em momentos nós sacudimos a poeira do nosso pé, chacoalhar e dizer: Deus, o que falta em mim nessa noite? Me chacoalha, me desperta. Eu quero me entregar, fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu não fazer aquilo que eu quero. É dizer: chega, diabo,
chega de minar minha força, chega de ficar me rodeando. Eu nasci, Deus me escolheu para fazer a diferença. Aleluia, porque vai ficar caindo e acostumando, os anos passam e os planos de Deus não cumprem. Aí ficamos tão distante de Deus, tão distante. Será que foi à toa que ele parou diante do Monte Hebron, a oportunidade dele subir e orar? Pelo contrário, no versículo de número 5, ao invés dele subir para o Monte Hebron e orar, ter uma aliança, ele vê agora no versículo de número 5. Diga-se comigo, sucedeu. Diga que posteriormente, diga, ele amou uma mulher, diga, no vale de Soreque, cujo nome era, o quê? Dalila. A queda de Sansão começou com Dalila, sim ou não, irmãos? Não. A queda de Sansão começou quando ele desce lá ao vinhadeiro. A queda de Sansão começou quando ele toca em animal morto. A queda de Sansão começa exatamente quando ele vai se relacionar com outras coisas. Dalila foi só o checkmate. Dalila foi só um instrumento para dar o último golpe fatal na vida dele. Dalila foi a queda de Sansão. Sansão já vinha errando, e Sansão foi indo, se levando. E qual era o propósito de Deus? Usar Sansão para libertar Israel das mãos dos inimigos. Aí no verso 5, quando ele quebra os portões e acontece, ele desce ao vale de Soreque e olha uma mulher e amou ela. Diga comigo, amor. Você lembra aquilo que eu falei domingo passado? Nem tudo que os nossos olhos vê é o que o coração sente. Tem muita gente se enganando com a aparência. Muita gente se enganando com aquilo que vê os seus olhos. Cuidado, porque nem tudo aquilo que brilha é. Nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de. Cuidado aonde você pisa a planta dos seus pés. Cuidado por onde você percorre, por onde você anda, por causa de uma ação pode comprometer toda uma sua vida. Não, é de Deus, pastor, é de Deus, que eu quero ver orar junto comigo, é de Deus, quero ver levantar a mão, aceitar Jesus, fazer discipulado, vir para a igreja, ser transformado pelo poder do Espírito. Isso que são coisas de Deus. Agora a pergunta, até quanto vamos ficar nesse incomodismo? Tá bom. Será que tá bom? Será que tá bom dessa forma? Pastor, falando a pergunta para mim, será que tá bom? Será que tá ótimo desse jeito, levando conforme a maré? Aí Sansão logo se apaixona por quem? Por Dalila. O coração está carnal, o coração está inflamando, ele se apaixona. Dalila, minha eterna namorada. Diga eternos demônios na vida dele. Não foi eterna namorada, foi eternos demônios. Você lembra lá no capítulo 13? Lá no 14, que ele se apaixona por uma mulher e o pai dele falou assim, a mãe dele: rapaz, não é mais fácil você escolher uma crente do nosso meio, assembleana, mulher de Deus, do que escolher uma ímpia? Tem gente que é assim, irmão, prefere escolher uma ímpia do que escolher uma serva de Deus. Porque de repente, para o camarada escolher uma ímpia, é melhor ela vindo, assistindo junto com ele, de roupa curta, usando conforme a mulher do mundo, que usar, ter uma mulher do seu lado, uma mulher crente que se comporta. É a mesma coisa, tem mulher que prefere ter o marido mundano do que ter o marido crente na igreja. É assim, não é? E parece que inverte, né, as coisas. Aqui tem pessoas em outros lugares também que o marido não são crentes, que torcem para a mulher sair da igreja. Quer que a mulher vire o quê, irmão? Bebedeira igual você, errônea igual você. Aí no capítulo 14, Sansão, ele vai... Só que isso vinha da parte de Deus, tá? Mas o Senhor usou essa situação, mas o pai dele falou: não é melhor escolher uma crente? Não, eu quero aquela. Escute uma coisa, Deus, ele nunca vai contra os nossos desejos. Diga assim, Deus, diga, nunca vai contra os nossos desejos. Diga, se eu quero, diga, se eu quero, diga assim comigo, vai acontecer.
Se você quer, meu irmão, vai a fundo. Você quer, Ele vai te dar. Mas nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de... Se você quer, Ele vai te dar. Agora, cuidado com o que seus olhos veem. Se os seus olhos param de pecar, faz o quê? Arranque. E no capítulo 16, o 5. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: seduz. Diga-se comigo, os senhores. Diga, subiu até Dalila. E diga, e fala assim comigo. E eles disseram: seduz ele. Nem precisava, porque Sansão já estava apaixonado por Dalila, irmãos, coisa que não era para ter acontecido. Versículo 5 aí, ó. Vamos ler todo aqui, vou só ler aqui. O 5. E os senhores dos filisteus subiram até ela. Eles disseram: seduz-lhes, e vê aonde repousa uma grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo. Te daremos cada um de nós 1.100 pratas. Eu não calculei isso aqui, mas deve ser muito dinheiro. Diga-se comigo, deve ser muito dinheiro. Muito dinheiro. Dalila é uma pessoa de Deus, irmãos? Não. Dalila é astuta, esperta. Ele não se relaciona com uma prostituta no capítulo 16, sim ou não? Foi isso? Por que eu fiquei pensando essa semana, por que os gazitas, os filisteus, não chegou até a ele, ou até a ela e falou assim, ó, descobre o segredo de Sansão. Não fez isso, mas com Dalila, subiram rapidinho e falou assim: Dalila, olha, pelo que estou observando, Sansão não tinha amor, sobe, corre lá e seduz esse homem e descobre todo o segredo que está na vida dele, o que consiste a sua força. E quando nós amarrarmos, quando nós prendermos ele, nós vamos te dar mais de 100.000 pratas, vai te dar muito dinheiro, vai te dar muito retorno. Por que foi até Dalila, não foi até a prostituta? Porque Dalila tinha já um coração maldoso. Dalila era uma mulher como uma raposa astuta, que só estava ali para matar, roubar e destruir, mais nada. E os homens foram até Dalila. Nem todos que aparecem no nosso caminho são pessoas de Deus, irmãos. Nem todos que aparecem no nosso caminho são de Deus. Guarde isso, pelo amor de Deus. Guarde isso na tábua do seu coração. Dalila, eu sei que você é esperta. Seduz esse homem, descobre a sua força para que possamos amarrá-los e prender esse homem. Sabe qual é o propósito do diabo? Diga assim, é de nos amarrar, é de nos prender, de nos oprimir. Aí está aqui, podemos amarrá-los, afligir, angustiar esse homem. Queremos afligir, amarrar ele. Os inimigos, os homens, pagaram Dalila para ir até Sansão. Tem gente que às vezes pagam para ver a tua queda. Sabe qual é a maior felicidade do inimigo às vezes, irmãos? Não é quando você conquista coisas que Deus vai abrindo as portas, mas às vezes a maior felicidade do inimigo é quando torce para ver o quê? A tua. E tem gente que além de torcer para a tua queda, tem gente que paga caro. E muito bem caro, só para usar pessoas, para ir até outras pessoas, para poder amarrá-lo ele, afligir e tirar suas forças e destruir com eles, e destruir com ela ou com ele. Dalila sobe com uma intenção já de seduzir Sansão, não é só de se apaixonar, mas vou descobrir o segredo, e nós vamos chegar lá, e nós vamos amarrar esse homem, nós vamos, aí sim, nós vamos brincar com Sansão, nós vamos brincar com ele, nós vamos, o que adianta Sansão com tanta força e tão pequeno diante de uma mulher? Sabe aquela força do elefante que foi amarrado desde novinho num
tocozinho de árvore, ele cresce, ele pode arrebentar, mas não consegue, porque a sua mente, diga comigo, a sua mente condicionou, diga, aquele ambiente. Sabe qual é o nosso problema? Guarda isso aqui, ó. A nossa mente, ela está condicionada a vivermos dentro daquele ambiente, sim ou não? Dalila já descobriu que Sansão está vendo uma série de quedas. E ele agora no versículo de número 6, e Dalila diz a Sansão: dize-me, rogo-te que repousa a grande força, e com que tu podes amarrar e ser afligido. E Sansão lhe disse: amarraremos com vimes verdes, e jamais tenha sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E assim aconteceu o quê? Que amarrou Sansão, mas não adiantou, se quebrou. Dalila voltou novamente lá. Deixa eu ver agora, no verso 9. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela, a câmara. E ela disse aos filisteus: sobe. Aí quando subiram, viu que não adiantou de nada, Sansão arrebentou. Dalila disse no verso 10: a Sansão, eis que zombaste de mim, me contaste mentira. Agora dize-me do que tu podes ser amarrado. Ele disse: me amarrares firmes. Novamente concorda. Aí Sansão ficou brincando novamente. E Dalila desistiu, irmão, de Sansão? Não. Diga comigo, o diabo não desiste. Diga, ele é persistente. Diga, ele é persistente. Ele não desiste. Dalila podia ir embora, já contou mentira para mim 2 vezes. Verso de número 13, Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas amarrou. Ele disse: Filisteu, venha sobre Sansão. Verso 13, Dalila disse a Sansão: até aqui tu tens zombado de mim, me contado mentiras. Conta-me que pode ser amarrado. Ele disse: se tu disseres as 7 tranças da minha cabeça com a drama. Ele prendeu com um pino. Ele disse: os filisteus vêm sobre ti. Ele despertou do sono e saiu como um pino da trave e com a drama. E ele disse: como pode como eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, não me contaste onde repousa a tua grande força. Aí vem no versículo 16: e sucedeu que quando ela impressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia sua alma, e ficou atormentada até a morte, até que ele contou todo o seu segredo e disse: jamais, diga comigo, jamais, diga passou, diga navalha, diga na minha cabeça, diga porque sou o que? Nazireu de Deus. Diga porque sou o que? Nazireu de Deus. Observe que Dalila ficou a madrugada toda até angustiar a alma de Sansão, até que Sansão não aguentou mais, teve que revelar todo o seu segredo. Quando ele conta e fala exatamente isso: nunca passou navalha na minha cabeça. Dalila descobriu: agora sei todo o segredo. A derrota de Sansão vai estar aqui, e nós vamos amarrar, vamos destruir, vamos brincar com Sansão. E o que acontece? Dalila grita para os filisteus, grita para os inimigos: sobe, porque dessa vez agora descobri todo o segredo de Sansão. E quando subiram os homens, amarraram Sansão, e Sansão riu. E quando ele foi tentar colocar força novamente, ele já não tinha mais força. Sabe qual é o nosso problema? Achar que em tudo nós vamos arrebentar todos os dias. Não, eu peco hoje, mas amanhã eu levanto. É assim, amor, vou terminar aqui, essa parte aqui. Eu creio que domingo é o último mês da semana e termina aqui. Sansão pensa o seguinte: eu vou me sobressair como me sobressaí das outras vezes. Foi assim, não foi? Mas quando ele tenta se sobressair, o diabo já tinha cortado o quê? Tudo na vida dele, principalmente o voto, o pacto. O diabo fez que Sansão quebrasse o pacto que ele tinha com Deus. E quando ele tenta sobressair, ele não consegue. Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério mesmo. É a palavra de Deus. É como eu vou dizer e vou repetir de novo.
é achar que nós vamos arrebentar todas as vezes. E é nessa hora que vamos tentar despertar e não vamos conseguir se levantar. Ah, é só mais um cigarro. É só mais uma mentira. É só mais um erro. É só mais um pecado. É só mais um vacilo. É o último trago, e amanhã é o último, e amanhã é o último, e amanhã não, amanhã eu arrependo, amanhã eu vou sair como nunca saí, e quando vai ver a pessoa nunca conseguiu sair. É tempos de despertarmos do sono. Efésios 5,14. Desperta tu, levanta entre os, e Cristo te iluminará. Diga comigo, é tempo. Diga de despertar. Diga, é tempo. Diga de acordar. Sansão cortaram cabelo e ficou sem nada, que representava a graça de Deus, representava o revestimento de Deus sobre a vida de Sansão, e agora ele não tem nada, perdeu tudo. E quando ele perde tudo, ele vai cair na vergonha, ele vai cair na tristeza, ele vai cair numa situação que eu não desejo para pessoas nenhuma dessa terra. E Sansão falou assim: agora eu saio, vamos arrebentar. E quando ele viu, os inimigos de Sansão fizeram o quê? Primeira coisa, diga comigo, cortaram os olhos, cegaram os olhos dele, cegaram os olhos de Sansão. Primeira coisa que o diabo faz é nos cegar o quê? Espiritualmente. É deixar nós não vermos mais nada. Segunda coisa, estou resumindo aqui, não vou terminar aqui. Colocaram ele numa ciranda. Colocaram aonde ele? Numa ciranda. Começaram a brincar com o Sansão, não foi? Vamos brincar com o Sansão, ó. Diga comigo, tão forte. Diga, tão forte. Diga, profeta. Mas agora se tornou um palhaço na mão do diabo. Ele está numa ciranda, está brincando. Vai, Sansão! Vai, Sansão, arrebenta! Não consigo mais. Vai, Sansão, venha, Sansão! Não estou vendo nada. Vai, Sansão, reage, Sansão! Ele está preso. Mas tem uma palavra profética aqui nessa noite. O diabo pintou, como diz o ditado de fora, pintou e bordou com Sansão. É como diz um pejorativo bem baixo aqui de um português, esculachou, bagunçou com Sansão. Humilhou Sansão, bagunçou com a vida dele ao extremo. Porque ele agora está careca, é um nazireu, ele quebrou um pacto, ele quebrou um voto com Deus, que era consagrado desde o ventre da sua mãe, era algo sagrado. É isso que Deus está dizendo para alguém. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, Deus te fez uma promessa, Deus te escolheu para ser diferente, e às vezes nós continuamos vacilando, e o diabo brincando com a nossa cara, e quando você só tenta sair, ele não consegue. Porém o texto lá embaixo vai dizer que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Diga, cabelo voltou a crescer. Diga, a graça de Deus voltou a crescer na vida de Sansão. Diga comigo, levanta sua mão, só um pouquinho só. Diga, a causa de não sermos consumidos é a graça, é as misericórdias, é as bondades de Deus para as nossas vidas. Deus vai pegar o mais fraco aqui nessa noite. Deus vai pegar aquele mais fraco aqui nessa noite. Ele está dizendo para alguém: vai voltar a crescer cabelo novamente no nome de Jesus. Ainda fraco, Deus vai trazer renovo para a glória de Deus. Deixa eu ver quem está entendendo esta palavra aqui nessa noite. Está crescendo o cabelo, e quando você está aqui nessa noite, está crescendo algo de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Deus está dizendo para alguém, enquanto você está levantando a mão para adorar, a graça de Deus, essa força motora está agindo nessa noite dentro da tua vida. Quem crê que Deus está
agindo dentro da tua vida aqui, agindo no teu interior aqui nessa noite. Ele está, sabe, aquela força motora. O cabelo voltou a crescer. Se prepara, porque aquilo que o diabo cortou vai voltar a crescer. Aquilo que o diabo roubou a alegria vai voltar no nome de Jesus. Aquela comunhão que não tinha antes vai voltar a ter no nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo nesta palavra. Oh, aleluia. Aí Sansão, 3.000 homens, eu acho que era 3.000 no telhado. Eu sei que era muita gente, era 3.000 no telhado. É um negócio assim, 3.000 no telhado, muita gente embaixo, e todo mundo brincando. Olha, o circo está montado, destruímos esse homem e acabamos com Sansão. Aí Sansão cego, no meio da multidão, gente em cima, gente embaixo, ele diz para uma criança: me conduz até uma coluna. Diga assim comigo: me conduz até uma coluna. A criança, me desculpe, vem cá por gentileza, guiou, pegou na mão de Sansão e foi guiando Sansão. E Sansão cego foi guiando Sansão. Aqui, Sansão, tem uma coluna, Sansão. Segurou, Sansão. Sansão cego, não viu nada, agarrei nenhuma. A criança pega Sansão e coloca ele na outra coluna. Está vendo aqui, Sansão? Criança simboliza ali a presença do Espírito, porque criança é inocente. O Espírito Santo de Deus guiou Sansão até as duas colunas centrais do templo. E os inimigos rindo, os inimigos zombando de Sansão, mas esqueceram que o cabelo voltou a crescer, que agora Sansão foi guiado por uma criança até as duas colunas. Os inimigos não sabiam que a história ia mudar, que a coisa ia virar. Se prepara, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: tu não vai morrer desse jeito, a coisa vai virar. Deus te chamou para coisa grande, Deus te chamou para fazer. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é o tamanho da graça de Deus que vai vir sobre a tua vida. Não importa o tamanho da tua queda, o que importa é que vai vir uma criança nessa noite e vai guiar você até a coluna central. Oh, aleluia, aleluia. Pastor está cego, mas a criança guiou até a coluna. Pastor está fraco, mas guiou até a coluna. Pastor está caído, mas a criança levou até a coluna. Pastor está lá no mundo, na cachaça, no vício, mas a criança guiou até a coluna. Pastor, o que representa aquela coluna? Jesus. Pastor, mas calma aí, existem duas colunas, como pode representar Jesus? As duas colunas representavam as duas naturezas. Como homem ele teve fome, mas como Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem está entendendo aqui, vou repetir de novo. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele está dizendo: eu sou a água da fonte. Ali representava as duas naturezas de Jesus. Sabe o que diz? Que o Espírito de Deus conduziu Sansão até as duas colunas. Para quê? Para poder dar a volta por cima. Deus te trouxe aqui para te conduzir até Jesus, para agarrar na coluna que é Jesus, para dizer que aquele que está agarrado, preso na coluna, não vai quebrar, pelo contrário, vai sustentar tua força até o fim. Sansão agarra nas duas colunas e o cabelo voltou a crescer. E quando ele agarra nas duas colunas, ele pum, rebenta as duas colunas. E o texto bíblico diz, são 8:19. Essa aqui é para, irmãos, se você não entender, essa aqui é a última palavra. Aqui agora, você não vai entender mais. Se você não entender aqui, não entende mais nada. Você não entende mais nada. Diga: na morte de Sansão. Diga: ele matou muito mais. Diga: na sua morte do que em vida. Como aí? Parece um paradoxo, mas não é. Está
está dizendo bem claro que Sansão, na morte, quando ele agarra nas duas colunas, ele mata muito mais do que quando está em vida. Olha aqui, irmãos, essa aqui, se não doer, porque não está Deus trabalhando, se não doer, porque Deus não está tocando, aquilo que não dói é aquilo que não traz resultado, não traz cura. Sabe o que acontece? Sansão viveu a vida toda, mas viveu para ele, viveu para massagear o seu ego, ele viveu para si mesmo. Mas é como Jesus disse: se o grão de mostarda não cair e não morrer, não pode produzir, não é assim? Se o grão de mostarda não cair, a semente não morrer, ela não pode produzir vida em si mesmo. Por que Jesus trouxe vida para nós? Porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Se ele não tivesse morrido, não traria vida em abundância para essa noiva, para a tua vida. Então Sansão vai aprender que para ele matar todos os inimigos tem que morrer, tem que deixar o seu privilégio de lado, tem que deixar o teu eu de lado. Sabe por que tem gente que vai vir 30 anos na igreja, mas não se rende a Jesus, não quer saber de Jesus, porque não quer morrer para si mesmo, porque não quer morrer para o seu bel prazer, não quer morrer para suas vaidades, não quer morrer para o seu conhecimento, porque estão dizendo: eu sei, eu faço, aconteço, porque nunca morreu para si mesmo. Mas quando Sansão agarra na coluna, ele mata muito mais na tua morte do que em vida, porque Sansão agarrou em Jesus de Nazaré. Quer arrebentar nessa noite? Quer morrer para o mundo? Quer que Deus faça a diferença? Agarra em Jesus aqui nessa noite, que tu vai ver a obra de Deus gigante na tua vida. Deixa eu ver quem está preso em Jesus aqui, deixa eu ver quem já aprendeu sem Jesus aqui, deixa eu ver quem já agarrou em Jesus aqui nessa noite. Se você agarrar em Jesus, se prepara, porque coisas grandes vai vir para a tua vida aí, coisa extraordinária vai vir para a tua vida, no nome de Jesus. Aí alguém vai dizer: mas era um sapatão, era uma lésbica, era um homossexual, não é mais, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, era um mentiroso, traficante, era viciado, mas não é mais. Jesus libertou para a glória de Deus. Era um macumbeiro, mentiroso, 7 em 1, mas não é mais. Morreu para o mundo porque agarrou em Jesus de Nazaré. Quem está entendendo esta palavra aqui? É por isso que a Bíblia diz diferença, outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Se você está no Evangelho é para ver a diferença, e nessa noite aqui quer ver a diferença, é só agarrar em Jesus, agarra na coluna que tu vai ver a Bíblia se cumprindo, dizendo: a glória da última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Se prepara, porque Deus vai pegar você, vai fazer aquilo que você não imagina. Oh, aleluia, aleluia. Pastor, eu aprendi que eu não tinha força, mas eu aprendi que hoje eu tenho força, que quem me fortalece é Cristo. Pastor, não é fácil estar no Evangelho, mas não é eu, é Jesus que estou agarrado na coluna. Aleluia. Pastor, era um fraco, mas venceu, matou os inimigos na última hora. A misericórdia de Deus é grande. Eu quero orar pela noiva do Cordeiro, mas... quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. E aí, vai ficar cheio da força. Eu sei, esquece. Não adianta muita força sem Deus. Eu sei quando o pastor está falando da Bíblia, quando não sabe da Bíblia. Daí, sabe muito, não sabe nada. Cheguei em Taquari esse dia, um bêbado, não desmerecendo, falando de Gênesis e Apocalipse. Daí. E aí? E aí o que? E aí? Sabe muito, mas ao mesmo tempo não sabe? O pastor não sabe de nada, os crentes não
sabe de nada, é você que está sabendo de alguma coisa, que não está orando, não está jejuando, não está afastado. Tem nome de que vive, mas está morto. Que é isso? É hora de deixar Deus fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar, irmão, sem sensacionalismo. Quero orar com a mente, com o coração. Orar crendo que o cabelo voltou a crescer novamente. Eu quero orar por você que passa por diversas situações que só Deus sabe. Você que veio aqui para agarrar na coluna que é Jesus. Eu quero orar por você que precisa de um renovo espiritual. Eu quero orar por você porque nesse momento uma criança, Espírito Santo vai te conduzir até aqui, vai te pegar pela tua mão. Cadê você? Cadê você aqui nessa noite? Eu não vou insistir não. Eu quero orar por você aqui nessa noite. E você vai receber uma unção no alto da tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida. Cadê? Tem mais gente aqui. Eu quero orar pela tua vida. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Cadê? Tem mais gente aqui. A graça de Deus voltou a crescer. Senhor, tem mais gente aqui. Toda noiva cantando bem forte. Eu quero voltar ao primeiro amor. Bem forte. Primeiro amor. Eu quero voltar. Cadê você? Eu quero orar pela tua vida. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Às vezes se sentindo tão distante de Deus, Senhor, mas é um amor me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Feche os olhos, curva as vossas cabeças. Sente vontade de chorar, chora. Sente vontade de chorar, chora. Só não tão pecador. Mas o cabelo voltou a crescer. Tem o renovo de Deus aqui nessa noite. Tem o renovo de Deus aqui para tua vida nessa noite. O cabelo está voltando a crescer. Os inimigos não viram isso. Ele só precisa da coluna. Fecha os olhos. Abrace a Jesus. Me arrependo, Senhor. Cadê você? Me arrependo, Tem mais gente aqui. Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Oramos. Fecha os olhos. Deus. Fecha os olhos. Lembre de quantas das vezes. Graça, o amor. Ele é grande. Você não desceu à sepultura porque o amor dele é grande. O amor dele é grande. Jesus Glória, Senhor. Quem estender está sentindo aqui a presença as dele suas hoje? mãos. Quem está sentindo a presença dele aqui hoje? Quando estendeu Olha, Jesus. as suas Senhor mãos Deus, para mim, eu entrego a minha vida nessa noite nas tuas mãos. eu era pobre e perdido. Meu espírito nas tuas mãos. Jesus, Deus, renova a tua igreja. as suas Renova a tua noiva, Jesus. Agora só louvando que eu já orei. Renova, Senhor, as coisas. agora Toda noiva do me corpo
desde que eu aceitei. Toda a igreja louvando com a alma. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu sou liberto do perigo e do mal. Quando estender, então estende as mãos Seja abençoado. quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu As suas mãos. para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu as suas Tem alguém para Jesus? mãos. Alguém que quer fazer um concerto, levantar as mãos como sinal. Cadê você? Eu quero orar pela sua vida. Se tiver alguém que quer fazer uma aliança com Deus, um sinal, falar, estou aqui, Jesus. Levante a tua mão e vem cá. Se não tem, que Deus nos abençoe. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? 8h30. Toma os vossos assentos. Deus abençoe.